através da abertura. Deus falou muito. Na hora que eu estava ouvindo a diaconisa Geisa abrindo o culto, falando de chamado, eu fiz, olha, Deus já começou. E depois veio o louvor, eis-me aqui. Por que o Senhor se preocupa tanto, né? Se preocupa tanto em a gente concluir a obra dele. O chamado... Ó, tem lugares aqui, viu? Se vocês quiserem, que eu estou vendo gente esticando aí, tem a tela, mas quiser me ver a cores, pode sentar ali. Amém? Para não ficar com o pescocinho doendo. Mas... eu quero muito louvar a Deus, porque Deus, Ele tem falado nesse lugar. Deus, Ele tem usado as ovelhas dessa casa, gente. Cada dia mais eu vejo assim, o crescimento daqueles que se permitem. Daqueles que têm se feito realmente instrumento de Deus. E aí eu vejo os meninos se permitindo fazer a obra do Senhor, pregando no monte. E daqui deste lugar, Deus vai levantar mulheres e homens que estejam afinados nesse tempo para bombardear o inferno e para saquear o inferno e para gerar crescimento no reino. Eu creio nisso. Deus falou muito também através dos louvores. Deus falou muito através da palavra do dízimo e oferta. Deus, Ele tem gerado neste lugar a palavra como fundamento. E eu sei que tem pessoas aqui que têm crescido em Deus através da palavra. Amém? Eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Vamos falar um pouquinho sobre o profeta Chorão de novo. Quero fazer menção ao homem mais lindo da face da terra, que é o meu marido. Aplauda o Senhor pela vida dele, gente. Ele fala tanto, né, que eu aturo ele, mas ele também me atura, né? Para um chatinho, sempre tem um chatinho meio. Deus tem abençoado as nossas vidas, fazendo com que a gente tenha paciência um com o outro. Até o final. Em nome de Jesus. Vamos acompanhar a palavra do Senhor em Jeremias capítulo 1. Vamos ler até o verso 9. Amém? Diz assim: palavras de Jeremias, filhos de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Ananote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Jedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levado em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Amém? Feche os seus olhos nessa noite. Santo, eterno, poderoso Deus. Ó Deus, mais uma vez nós nos rendemos a Ti, Senhor, para apresentar o quanto somos pequenos diante de Ti, o quanto dependemos, Senhor, das Tuas mãos, o quanto dependemos do Teu toque, Senhor. Sem a Tua presença nada somos, Senhor.
Por isso eu te peço nessa noite, Senhor, faz mais uma vez, Senhor. Oh Deus, toca mais uma vez, Senhor, nas vidas que se encontram aqui neste lugar, na minha vida, que eu diminua cada vez mais, Senhor. Que o Senhor cresça, Senhor, que o Senhor apareça, que a tua presença, Senhor, venha se fazer notório, Senhor, neste lugar. E eu creio que ela vai fazer, Senhor, a diferença neste lugar. Porque todos esperam, Senhor, pela tua presença. Eu sei que todos que estão aqui não esperam por homens, não esperam, Senhor, por pessoas, mas sim pela tua presença. É nela, Senhor, que nós apoiamos, que nós agradecemos. E nós te pedimos mais uma vez que o Senhor esteja conosco neste lugar. Que o Senhor se apresente a nós, Senhor, neste lugar. Que o Senhor tire toda inquietação, tudo que não te louva, tudo que não tudo que não faz parte da tua vontade, Senhor. Que o Senhor venha expulsar daqui toda influência do mal. E que a tua presença nos envolva, Senhor. Que a tua presença nos encoraje. Que a tua presença nos eleve, Senhor, neste lugar. Em nome de Jesus. E todos que creem, digam amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Gente, hoje o tema dessa noite será o chamado espera o seu sim. Repita essa frase comigo, diz assim: o chamado espera pelo meu sim. E nós, como eu disse aqui mais cedo, a abertura falou de chamado. E eu creio que essa palavra que o Senhor ele quer trazer novamente. Quando eu estava lendo essa passagem, o Senhor disse assim, ó, naquele lugar vai ter um monte de indecisos. E eu quero que você ministre essa palavra. Naquele lugar vai ter um monte de gente ainda, que ainda não tem certeza do seu chamado. Que ainda não tem certeza daquilo que o Senhor o chamou. Então, eu creio que Deus, Ele, assim como Ele falou comigo, eu sei que Deus vai falar hoje nessa noite. Amém? E sempre achamos pessoas, né, que duvida. Sempre achamos pessoas que ainda se sentem incapazes, que se sente ainda pequeno diante daquilo que o Senhor colocou e confiou. Imagine, um Deus que conhece as nossas estruturas, um Deus que conhece o nosso futuro, um Deus que a gente sabe que é poderoso para capacitar aqueles que se sentem incapazes, para dar palavras, né? Palavras de influência, palavras que venham envolver, que venham influenciar pessoas. Deus faz isso com qualquer um. Só é ter o coração disposto e acreditar que quem chamou, nós temos que confiar. Que a gente não pode simplesmente debruçar nas nossas incapacidades, nas dúvidas, e deixar de confiar em um Deus que te chamou. Né? A gente está colocando à prova que nós não temos fé em Deus. Quando a gente mesmo se intitula fraco, incapaz, pequeno, diante de um ministério que o Senhor te apresenta, e aí a gente diz assim, oh Deus, eu sou tão pequeno, eu não sei falar, eu sou uma criança, como Jeremias, e o Senhor, é fogo que você quer, meu filho? Toma aí, ó. Então, basta o nosso coração dizer, eis-me aqui. E o Senhor vai fazer. Agora, quando entra dúvida, quando entra descrédito, quando a nossa vida está totalmente distante daquilo que o Senhor nos chamou, aí realmente é bem complicado. Mas quando nós acreditamos de quem chamou é fiel para cumprir, quem nos chamou é fiel para nos capacitar, quem nos chamou é fiel para fazer a gente falar para multidões. E é isso que nós temos que crer. Não é na nossa incapacidade, é naquele que nos chamou. É Ele que faz toda a diferença. É Ele que realmente faz acontecer as coisas. Então foi isso que aconteceu
O coitado do Jeremias recebeu logo essa bomba e ainda disse: olha, antes eu te chamei. Antes de você estar no ventre materno, eu já te escolhi. Eu já te escolhi. E é exatamente assim que o profeta Jeremias se sentiu. Inferior, pequeno, incapaz. E eu sei que tem muita gente que se sente assim. E isso só vai retardando o chamado de Deus para as nossas vidas. Isso faz com que, sabe, 300 coisas que Deus colocou nas nossas atividades diárias não venham a acontecer. Deus, Ele prepara um povo, Ele prepara a gente para um certo tempo, para uma geração. E quando nós nos sentimos assim, nós passamos a vez. Sabe? Quando a gente chama alguém assim, ó, ô fulano, você vai abrir o culto. Ô pastora, dá para chamar fulano de tal? Eu coloco meu marido, coloca meu marido. Ou então, ó, chama fulano de tal, está mais preparado do que eu, pastora. Sabe? Passa a vez. Isso é o quê? Covardia. Isso é você não acreditar no poder de Deus. Isso é você acreditar em você mesmo. Não porque, sabe? Porque se eu não estou preparado, então não vou fazer. Porque quem faz é você, né? Quando você pega, porque às vezes a gente fala de ministério, as pessoas pensam que ministério é pegar no microfone e falar. Ministério é desde o momento que o Senhor te escolhe. Desde quando o Senhor fala assim, minha filha, ó, eu não te chamei para isso não, para viver no mundo não, venha para cá. E Deus te coloca em um lugar, Ele te planta em um lugar. E aí, sabe o que acontece? Você não produz. Achando que, não, é porque a pastora está pregando, é porque, ó, eu não faço parte ali da mídia, eu não faço parte do louvor, tal. Achando que ministério é isso. E Deus, Ele colocou uma missão à frente de Jeremias. E foi através de uma palavra. Diga assim: a mim veio a palavra do Senhor. Jeremias era filho de sacerdote, como nós lemos aqui. Ele vivia no ambiente sacerdotal. E mesmo assim, ainda não acreditava no chamado. No tempo que Deus, Ele levanta Jeremias, quem assume o trono, quem estava realmente assentado no trono? Aquele rei, o rei chamado Josias. Josias era um rei de princípios, um rei excelente, um rei que realmente era um rei bom. Que naquele tempo, né, era cada rei que se levantava, cada rei carrasco, mas Josias era um rei excelente. Mas só que Josias, ele reinou durante 18 anos. Você sabe quanto tempo era o chamado de Jeremias? 41 anos. Então, o tempo que ele ficou com Josias, bye bye. Agora os reis que vieram depois de Josias não eram reis bons, não. E aí o que acontece? Deus, Ele te escolhe para um chamado. Aí você está com aquela irmãzinha que você já veio desde pequena. Ou então você já se identifica com alguém, com um líder e tal. Mas se aquele líder for somente o ministério dele durar 18 anos. E você tem um tempão à frente, o que acontece com você? Porque tem gente que acha que o seu ministério é para andar segurando em alguém, como bengala, sabe? Se alguém pregar, eu vou. Se não pregar, eu não vou. Se minha irmã for hoje para o culto, eu vou. Mas se não, eu não vou. As bengalas. As pessoas que Deus chamou para reinar um tempo, para ficar um tempo, para o ministério dele durante aquele tempo.
Mas não quer dizer que o seu tempo vai ser 18 anos. Será que você vai se prender a Josias? Será que você vai ficar o tempo todo realmente esperando para crescer? Até o tempo que ele durar? Porque tem gente que faz isso. Tem gente que pega uma pessoa, que se identifica, ou então resolve se prender em um ministério. Não, mas é aqui. Quando Deus ele escolhe alguém, Deus ele vai capacitar. Deus ele levanta pessoas com dons. Mas não quer dizer que você vai viver o resto da sua vida ministrando louvor. Não quer dizer que você vai viver o resto da sua vida fazendo parte da limpeza. Deus ele tem outros projetos para que você venha crescer. Cada ministério, Deus, ele quer um crescimento específico para as nossas vidas. E a gente não pode ficar preso a Josias. A gente não pode ficar preso a algo que Deus ele quer que nós venhamos crescer lá na frente. Então o crescimento vai ser algo que Deus ele vai levar a gente a viver outros ministérios, outros níveis. Deus ele ministrou, ele falou ao coração de Jeremias. E quando Jeremias se mostrou incapaz, pequeno, Deus ele mostrou a sua grandeza. Então não é sobre a nossa incapacidade, é sobre a grandeza de Deus. Talvez você esteja aqui e esteja ainda duvidoso ainda. Ah, pastora, porque eu ainda preciso ver algo sobrenatural. Eu ainda preciso ver Deus falando. E tem gente que só aceita, se eu estiver ministrando aqui, porque Deus ele está falando de diversas formas. Mas tem gente que só aceita, só acredita, se Deus não, só se Deus usar a pastora para vir até a mim, marchando, e dizer assim, ó, eis que te digo, o Senhor te chama. O Senhor diz que você está covarde. Entendeu? Especificamente para ela. A palavra do Senhor veio a mim. Diga assim, a palavra do Senhor veio a mim. Quando você está aqui ouvindo a palavra, Deus, tem gente que pensa assim, poxa, mas hoje fulano de tal falou comigo assim, sobre isso. Essa pessoa deveria estar aqui. Gente, você acha que Deus é burro para Deus falar com alguém que não esteja aqui? Se você está aqui é porque Deus ele quer falar contigo. Se você está aqui é porque é para você essa palavra. Não fique pensando quem ficou em casa, quem está doente, quem está não sei aonde. Não, essa palavra é para você. Em todo tempo, e se você ler Jeremias, todos os capítulos, Deus ele vai falar com Jeremias. A palavra do Senhor veio a mim. Então, o problema está em você ouvir a palavra e não obedecer. E fingir que não é com você. Porque Deus ele tem que testificar, sabe? Tem que testificar. Deus ele fala de várias formas. E nós percebemos aqui que ao longo do tempo que pessoas talvez passem pela sua vida, talvez daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, ela fique parada no tempo. Você tenha que prosseguir e essa pessoa fique ao longo do caminho. E é isso que a gente não entende. Porque Deus ele vai desvincular a gente de diversas pessoas, de diversos lugares, para gerar em nós autonomia, crescimento. Porque isso você não vai conseguir com ninguém aqui na terra. Você só vai poder acreditar em um só, que é Deus que te capacita. Claro que você precisa sim, que você vai necessitar de ajuda de pessoas, tal, para dar palavra de ânimo, mas só que Deus, ele já falou. Deus, ele já falou. Então, o que gera essa necessidade de você ouvir pessoas, é a necessidade que você tem de Deus confirmar todos os dias o seu chamado.
E é isso que acontece. Se a gente não acredita na palavra do Senhor que veio a mim, a palavra do Senhor que veio a você, se você não acredita nisso, você vai necessitar de pessoas para te confirmar todos os dias. E eu digo para você que eu sou prova viva que a palavra do Senhor veio a mim. E eu não precisei de efeitos. Eu não precisei de espetáculo. Eu não precisei de roda-roda para Deus falar comigo. Deus, Ele falou comigo nitidamente em um lugar específico, em um tempo específico. Eu só precisei limpar a cera dos meus ouvidos espirituais e ouvir que Deus estava me chamando. Quando eu percebi que era o Espírito Santo, que não tinha outra voz igual, eu disse: eis-me aqui, Senhor. Foi um choque na minha vida. Minha mãe sabe do meu testemunho. Minha mãe praticamente foi envolvida nesse dia, nessa madrugada. Eu estava no trabalho, eu já contei aqui para algumas pessoas, como sempre tem gente nova. E eu estava no meu trabalho, numa madrugada, numa noite. E naquele dia eu tinha me posicionado. Mas sabe que foi algo bem assim natural? Não foi nada espiritual. Eu não tinha ainda recebido a visitação do Espírito Santo. Eu falei, declarei para minha mãe, que todo ano eu saía carnaval, todo ano eu dava plantão na secretaria e levava a minha mochilinha para de lá eu, sabe, né? Que todo baiano que não é crente gosta. E aí, nesse dia, eu simplesmente falei: mãe, não se preocupe não, esse ano eu não vou. Só que aí eu não sabia que o inferno todo ia se levantar, né? Para me perseguir nessa madrugada. Ou noite que eu não dormi, viu? Quer dizer, não era para dormir, né? Mas podia descansar um pouquinho. E aí eu estava no plantão, não sei se só eu que sou velha, mas alguém sabe o que é fax aqui? E aí eu trabalhava, recebendo aquelas ocorrências de todo o circuito, tal, recebia aqueles fax. E eu estava trabalhando nesse dia, eu fui atender, porque às vezes recebia diretamente e às vezes a própria unidade falava. E nesse dia eu comecei a ouvir um monte de vozes. Comecei a ouvir vozes. Mas aquilo estava me gerando um pânico. Só que eu não sei, foi Deus que colocou essa sabedoria no meu coração na hora para eu ter o discernimento. Fiz isso aqui espiritual. É um monte de demônio. E aí eu fiquei um pouco inquieta. Tentei, né? Aí teve uma hora que parou. Aí depois vinha de novo o barulho. E eu comecei a querer largar o telefone. Teve uma hora que eu parei, eu fui descansar. Fui descansar não. Eu acho que eu cochilei com o telefone no ouvido. E depois aí comecei a sentir pânico, tal. Mas aí eu ouvi uma voz nitidamente no meu coração, dizendo assim: basta, filha. Meu Deus. Aí eu falei assim: eu nunca ouvi essa voz. Mas foi uma voz diferente. Uma voz que me trouxe segurança. Uma voz que ao mesmo tempo eu queria ver, eu queria contemplar naquele momento. E eu só vi isso: basta, filha. E depois o Espírito Santo começou a me dar coordenadas. Hoje eu sei que é o Espírito Santo, tá, gente? Nesse dia eu senti paz depois. Começou a me dar coordenadas. Você vai chamar toda a sua família e você vai dizer que a partir de hoje você vai sair de um lugar e você vai me servir. E aí ele me disse até o horário. Eu liguei para minha tia, liguei para meus primos, porque todo mundo era uma família só. Chamei meu primo, aí sempre tem um, né? Nesse dia eu larguei o plantão, morrendo de sono, mas eu fiz aquilo que o Espírito Santo mandou. Eu fiz: olha, a partir de hoje eu escolho a Cristo. Ah, minha prima, mas você não precisa largar tudo para você servir a Deus. Você não precisa largar tudo, não. É aos poucos. Eu falei assim: eu vou ser radical. E aí pronto. De lá para cá, eu sou a prova viva de que o Espírito Santo transforma, liberta, cura e faz, aleluia, e através da palavra.
Porque tem gente que espera efeitos acontecer na sua vida. Tem gente que realmente espera uma bola de fogo. Tem gente que espera o céu ficar vermelho para cumprir o chamado do Senhor. E isso realmente é bastante colocar à prova o chamado de Deus. Mas esse chamado é para você. Não é um chamado para outras pessoas viver. Cada pessoa vive o chamado que Deus preparou. Tem gente que não é radical logo, que entra na igreja, mas ainda demora muito de deixar determinadas coisas. Só que tem gente que ela realmente recebe... Parece que o que tinha naquele dia, o que eu senti naquele dia, é como se o Espírito Santo fosse um aspirador naquela hora. Que aí, minha filha, não tem um tempo mais. Não tem um tempo mais a perder com a sua vida. E depois que o Espírito Santo começou a me dar a resposta naquele dia. A madrugada foi longa. Eu fui deitar naquele colchão do Estado, um colchão novo, plastificado. E naquela noite, eu fui deitar e senti o espírito maligno querendo me sugar. Eu estava deitada e sentia meu corpo todo entrando no colchão. E eu senti um pânico, eu queria acordar e não conseguia acordar. Aquilo ali foi uma visitação noturna. Que tem muita gente que sente isso, entendeu? É visitação demoníaca noturna. E eu senti isso, senti pânico. O Espírito Santo, permitiu que eu ainda passasse por isso ainda. E depois eu falei assim, não, chega. Porque assim, se dependesse de uma crente que tinha lá no trabalho para me converter, não ia dar certo. Porque a crente não dava testemunho. Então, se dependesse dos colegas de trabalho, que era tudo da Umbanda, não ia dar certo. O que o Espírito Santo fez? Vou te pegar aqui, minha filha. E aí, me chamou. E eu vivo hoje realmente o fruto do chamado de Deus na minha vida. Sabia que eu ia ser pastora? Sabia que ia estar no ministério? Não sabia. Mas uma coisa eu tinha certeza, que Deus me chamou. Para fazer algo, para, ser diferente diante de uma multidão. E quando minha mãe lembra, eu acho que eu contava ela direto, eu escrevia os sonhos que eu estava tendo. Hoje eu não sonho mais não, se o Senhor quiser voltar a esses sonhos que eu gostava. Eu tinha sonho que parecia que eu ia escrever um livro. E aí eu tive um sonho muito, muito, muito específico. Eu sonhei e Deus ele falava assim comigo, se você não me obedecesse, naquele lugar, naquela multidão, você ia receber um tiro de bala perdida. Foi muito forte aquilo que eu senti. Foi uma certeza absoluta que o Espírito Santo estava clamando pela minha vida. E eu só vim entender depois. Porque eu achava que era só um chamado lindo que eu ia viver. Mas não. Ele queria me livrar da morte também. Ele queria me tirar daquele lamaçal. Porque ele falou assim, minha filha não despertou. Talvez Deus tinha colocado pessoas na minha frente, eu não tinha percebido. Aí me leva para um lugar onde só tinha macumbeiro. E tinha uma crente que não fazia diferença. Mas enfim, Deus, ele me tirou daquele lugar. E hoje eu falo para vocês, queridos, não atrase o chamado de Deus. O chamado de Deus é para você dizer sim. Não é para você ter dúvida, porque quem chamou foi o Senhor. Você não pode se dar o luxo de esperar não sei quanto tempo para você viver esse chamado, para você viver isso na sua vida. É uma experiência que não é para todo mundo, mas Deus, ele te chamou. Você tem essa certeza no seu coração, porque a palavra do Senhor veio a ti. A palavra do Senhor veio até você. E nessa jornada, eu vi pessoas se desviando, eu vi igrejas fechando, eu vi gente que me influenciou demais para ser aquela crente fervorosa que eu era, que eu estava sendo naquele momento. E
naquele tempo, Deus, ele também me fez ver muitas pessoas se desviando. Porque não tinha o quê? Não tinha a certeza do seu chamado. E aí vocês também podem se deparar com situações dessa forma. E aí, você para ou você continua? Você espera o ministério de Josias acabar para você também, cair fora? Ou você permanece? Ou você continua? Porque quem chamou foi o Senhor. A palavra do Senhor foi a você, não foi para alguém, não foi para o seu vizinho, foi para você. Quando Deus falou, se reúna a sua família e diga que a partir de hoje você não vai fazer mais parte daquele ambiente. Deus não disse para minha mãe, eu contei para ela. Deus não disse para minha tia. Deus não disse para meu primo. Deus não disse para minhas irmãs. Deus disse para mim. A palavra do Senhor veio a mim. O problema é que a palavra do Senhor tem vindo a você, tem confirmado na sua vida, no seu coração, e vocês ainda estão esperando Deus te levantar, levar você numa carruagem de fogo. É isso que está acontecendo. Que nesse tempo está acontecendo. Porque as pessoas é muito presas a movimentos e esquecem a palavra. As pessoas querem ter sensações, mas não querem se prender na palavra. Se eu fosse esperar por movimento, se eu fosse esperar por um anjo para me levar, não ia rolar. Talvez eu não estaria nem mais hoje. Se eu tivesse esperando um profeta bater os pés e ir até a mim, talvez eu não estaria hoje. Porque o que me sustentou, que me fundamentou foi a palavra que eu recebi no meu coração. Não foi ninguém que disse assim, pastora, eis que te digo de mim mesmo. Eis que eu ouvi a voz do Senhor dizendo que você será, o seu chamado será durante 50 anos, 60 anos, 70 anos e lá vai fumaça. A palavra do Senhor veio a mim. E ainda que eu me sentisse incapaz, inferior, pequena, mesmo assim, eu não dei para trás. Eu quis avançar. Senhor, o Senhor não me chamou? Pronto, eis-me aqui. Senhor, a minha casa ninguém é crente. Minha mãe durante um tempo serviu e depois minha mãe se afastou. Senhor, será que eu vou ser firme aí o tempo todo? Será que, o Senhor vai me fortalecer ao ponto de olhar para as pessoas que não servem a Ti? Será que eu vou conseguir? Não. Eu não perguntei a nada ao Senhor, simplesmente fui. Simplesmente botava meu louvor de Ana Paula Valadão e minha mãe, ai meu Deus, tira essa mulher. Essa mulher tem uma voz muito fina. Não, mas é abençoada, minha mãe. Você tem que ouvir esses louvores. Era a minha época, gente. Irei contigo. Ela grita muito. Não, minha mãe, mas é abençoada. Deus vai falar contigo através desses louvores. E aí eu fui caminhando. E Deus, aos poucos, foi levando a minha casa também, a minha família. Só falta meu pai. Mas Deus tem um particular com ele. Eu quero seguir firme. Eu quero ganhar a multidão. Eu quero ganhar outras vidas. Porque eu já preguei, já falei, já refalei. Né? Esperar só Deus operar. Né? Então, diga assim, todos que são chamados, firmados em Deus, continua, permanece. Independente se Josias cumpriu o chamado dele durante 18 anos. Diga, eu sei que o meu é 41 e eu vou chegar lá. Eu vou avançar. Amém? Não espere. Amém. Não espere alguém te estimular o tempo todo.
Sabe quando o médico te dá um diagnóstico? Ele não fala assim, ó, isso que você está sentindo aqui é mais ou menos isso. Sabe, aquilo que você tem é mais ou menos aquilo ali. Você vai dizer assim, pô, médico, você estudou o tempo todo para me dar esse diagnóstico? Ou você vai dizer, eu tenho isso? Então, queridos, sabe de uma coisa? O seu chamado é específico. O seu chamado é exato. Não tem meio termo. Sabe? Você só tem que avançar. Você não precisa mais duvidar. Porque Deus, Ele falou com grandes profetas. Deus, Ele fez com que Jeremias tivesse uma boca que dos lábios dele saía palavras proféticas. Ele profetizou para nações. Talvez aqui tenha pessoas que Deus vai levantar para profetizar nas nações. Você já viu aquelas pessoas que chegam aqui no Brasil, que alguém tem que traduzir e diz assim, ó, tal ano Deus vai fazer isso, assim, assim, na geração tal. E aí? Você está preparado para isso? Tem gente que não consegue nem na mentoria falar aqui das mulheres mesmo. Tem gente que não consegue nem dar um olá no grupo, nem um shalom, ser receptiva. Porque isso, gente, é início daquilo que Deus vai fazer. É uma obra que Deus vai iniciar na vida da pessoa. Se você não se comunicar, você vai falar para o vento? Você vai falar para as paredes? Ministério é comunicação. Ministério, você fala. Ministério, você entra em comunhão. Se não for assim, queridos, você está no lugar errado. Porque eu estou em um lugar que me habilita a andar em sociedade. Aqui realmente é uma comunidade. Aqui não é um lugar para você sentar, ouvir a palavra e sair. Não. Você se comunica, você olha para o seu irmão, você fala, você abraça, você dá as mãos, gente, que é isso? E é isso, o início do seu ministério é você se comunicar. Deus, Ele liberou uma palavra, mas Senhor, eu não sei falar não. Eu sou uma criança. Se eu te escolhi, meu filho, eu vou fazer você falar. Se eu te escolhi, eu vou te capacitar. Não se preocupe com suas timidez. Não se preocupe, apenas fale, faça. Saia do ambiente de mediocridade. Tenha essa certeza que Deus te chamou. Sabe, é um ministério lindo isso. Sabe, quantas vezes já fui com medo? Aí tem uma frase que vai assim, vai com medo mesmo. Avance, cresça. Porque Deus, Ele quer aparecer. Como é que Deus tinha que falar para as nações através de um profeta, gente? Deus, Ele levantava profetas para falar com o povo. Será que Deus, Ele não está te preparando para você falar com o povo? Para se comunicar com alguém, com o povo? Será que esse tempo todo que você viveu, será que não tem um testemunho para você contar? Será que Deus realmente é o Deus que Ele só queria você convertido? Para você sentar, ouvir a palavra, receber, sabe, as bênçãos de Deus e acabou? Eu não vi assim não. Quanto mais minha mente dilatava para um ministério, que meu tio era pastor, mesmo eu pequena eu já via aquela responsabilidade. O pastor da igreja chegava assim, com Dona Ana, com minha mãe, as 3 filhas, as 3 Marias, e falava assim, sente aqui neste banco, porque hoje o pregador da noite é o seu irmão. Mas era assim mesmo. Eu falei assim, gente, eu tenho que sentar na frente mesmo? Mas foi dali que começou. E aos poucos eu fui vendo, depois fiquei obreira de criança, já estava cantando nos domingos. E aí pronto, me permiti chegar nos lugares aí.
E aí o pastor fala assim, ó, você vai pegar aquela comunidade ali e vai trazer essas crianças para um culto de manhã. Aí tá eu com a cordinha de criança. Porque nesse tempo as mães deixavam, né? É crente, vai. Não era nem crente, deixava as filhas. Aí quando eu vi, já estava lá, na igreja, levando as crianças. Entendeu? Então a pequenininha já fazia a obra. Depois passei um tempo distante. Até que Deus me chamou novamente. Para cumprir o chamado. Porque ser convertido é diferente de cumprir o chamado. Converter é você dar início a uma obra, a um chamado. Então, saia daqui com essa mentalidade. Eu não fui somente convertido para somente ouvir pregações. E tem gente que ainda só quer ouvir pregações de YouTube. Da Salva-Nações pode assistir. Mas eu falo assim, que tem gente que agora quer ficar em casa, porque agora dá tudo... o modismo. Não pode isso, gente. Deus te trouxe de uma igreja que você aqui, você chegou mudo e vai sair falando. Amém? Glória a Deus. Deus te trouxe para um lugar que você chegou apático e você vai sair sorrindo daqui. Vai sair não para outros lugares, para outras igrejas, né? Vai sair para você fazer a obra e voltar. Se contar essa história aqui, que tinha um pastor que falava direto isso. Ó, daqui sairão os melhores missionários, daqui sairão os melhores não sei o quê. Na hora saiu todo mundo. Eu não quero ser essa boca profética, não. Daqui se levantará missionários para cumprir o ministério, para cumprir a obra. Não é, apóstolo? E assim o Senhor diz para Jeremias. Gente, esse chamado de Jeremias não tinha aplausos. Olhe para o seu irmão, diga assim, meu irmão, não tinha aplausos. Não era tão bonito como de Ezequiel, que vê os céus abertos. Não era tão profundo quanto de Isaías, que no ano que o rei Uzias morre, ele vê o Senhor assentado no trono. O chamado de Jeremias foi um chamado sem glamour, sem ver carruagem de fogo, sem ver bola de fogo. Sabe como inicia o chamado de Jeremias? A mim veio a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. No chamado de Jeremias não tinha efeitos especiais. Porque você vê na Bíblia, os profetas teve grandes experiências, né? Como Ezequiel, Isaías, o próprio... os dois profetas, Elias e Eliseu. Entendeu? Você via. Imagine que não queria ver os céus abertos. Eita, profetizar chuva durante 3 anos, a chuva caindo. Essas coisas. Ele viu, ele teve experiência sim, mas o chamado dele foi chamado que foi, o início foi só a palavra. Deus, ele falou com Jeremias através da palavra. E eu tenho certeza que aqui neste lugar tem gente que Deus falou através da palavra. Eu sei que tem pessoas aqui que Deus... Olha, eu lembro, pastora, de uma vez que o Senhor falou comigo assim, assim, assim. Deus falou. Deus falou. E Ele quer que você lembre, mas que você coloque em prática aquilo que Ele já falou com você. Chega de ser medrosos. Sabe? Chega de ficar esperando o tempo passar. Jesus volta e Jesus, ele quer te dar a coroa específica. Cadê, minha filha? Cadê a obra? Cadê as obras? Você ficou tanto tempo esperando. Porque eu tenho que me aperfeiçoar nisso. Eu tenho que fazer um curso assim. Eu tenho que me especializar nisso. Eu estou fazendo curso de teologia agora. Sabe? Porque o tempo que Deus me chamou, eu estava fazendo a obra e continuo fazendo.
Então, gente, vamos ter essa certeza de que o chamado de Deus é somente para você dizer sim. Eu digo sim para esse chamado, Senhor. Se você disser não, aí é com você e Deus. É com você e Deus. Você vai deixar de vivenciar obras lindas do Senhor. Você vai deixar de ver pessoas que era para ser frutos da sua conversão, do seu chamado. E você vai ver o tempo passando. O tempo passando. Deus, Ele te levantou. Ele te deu a palavra, Ele te levanta, Ele te capacita. Porque Ele não deixou Jeremias de qualquer jeito. Jeremias fez um pedido. Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Deus deixou ele da mesma forma? Deus, Ele habilitou. Então, primeira coisa, Deus, Ele quer ver a sua resposta. Eis-me aqui, Senhor. Deus, Ele se apresenta a você, Ele fala com você. Oh Deus, não, esqueça. Não é isso que o Senhor quer ouvir. O Senhor quer ouvir o seu sim. O Senhor quer ouvir o teu sim diante do chamado dEle. Então chega de ser covarde. Chega de deixar para depois. Chega de colocar empecilho. Chega de colocar desculpas. E agora eu vou falar algo muito lindo nessa palavra. O Senhor diz aqui no versículo 5. O versículo 5 diz assim, ó. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. O que significa isso? Senhor, mas eu sou tímida. Eu te chamei antes. Antes da sua timidez, eu te chamei. Senhor, mas eu sou viciado nisso. Eu te chamei antes do vício. Eu te chamei antes. Antes. Amém. Senhor, mas eu sou tão incapaz. Eu te chamei antes da sua incapacidade. Eu te chamei antes que você fosse formado, eu te chamei. Então não se preocupe com isso. Não se preocupe, Deus te chamou antes. Ele não te chamou preparado para algo para você cumprir, não. Ele antes que você inventasse essa desculpa aí que você tem, sabe? Senhor, eu não tenho tempo. Antes do seu trabalho, antes de você ser chamado para exercer algo que você exerce hoje, foi antes que você ser formado, antes de você ainda estar no ventre materno. Olha que loucura, é ao mesmo tempo coisa bonita de se ouvir. Senhor, mas sabe, as minhas imperfeições, Senhor, eu tenho muito trauma, Senhor, da minha infância. Antes da sua infância, eu te chamei. Eu te chamei. Eu te chamei. Antes de receber aquele não que gerou em você perturbação, antes de você ter sido realmente maltratado pela sua família, por algum parente, antes disso, saiba disso, gente. Coloque sua mão no coração e diga assim: foi antes. Eu não preciso me recusar ao chamado de Deus, porque foi antes de eu me formar no ventre da minha mãe. O Senhor te chamou. Então, Deus já sabia que muitos de nós ia ter desculpas. Aí por isso que Ele disse assim: antes de você ser uma criança, Jeremias, antes de você falar como criança, antes de você não saber se comunicar, Jeremias, eu te chamei antes. Foi antes. Antes dos seus medos, dos seus traumas, eu te chamei. Então, não é os seus medos, não são os seus traumas, não é a sua incapacidade, não é nada disso que vai impedir de você cumprir o chamado de Deus. Se apresente a Ele: Senhor, eis-me aqui. O Senhor sabe, eu não sei falar. O Senhor sabe, eu não sou tão influente assim. Mas eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu só quero te obedecer.
É só isso. É só o sim. É só o seu sim que o Senhor quer. Para te formar cada vez mais. Te capacitar cada vez mais. Amém, queridos? Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia.